Fala, meus colegas deste canal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou Marcelo Proença, sou especialista em design de documentos e eu estou aqui hoje com esse contrato de honorários que está aí na tela. Eu disponibilizei ele há um tempo atrás num Reels que eu fiz lá no Instagram, que é o @redesign.360. Me segue lá, porque tem sempre novidades sobre linguagem simples, visual law e design no geral de documentos. Bom, esse é um contrato de honorários que eu fiz justamente para poder suprir a necessidade que tem aí no mercado de pessoas que fazem o visual law, mas não deixam ele disponível para as outras pessoas. Então, através desse contrato, eu já recebi feedbacks aí importantíssimos. Então, esse é um contrato aí que a gente vai aprender a fazer. Eu vou separar ele por partes, justamente porque eu quero que você entenda realmente o conceito que eu trago aqui. Bom, aqui eu já dei um overview para você desse documento que a gente vai executar. Algumas partes são muito legais de serem feitas, tal como as Smart Arts que nós temos disponíveis aí no Word, mas também nós temos as tabelas. Essas tabelas aqui que eu estou mostrando para você. Vou te mostrar como é que você vai colocá-las aí dentro do seu documento. Lembrando que o Legal Design já está pronto e também que o Legal Design é uma parte do Visual Law. Então, se existem documentos desse jeito aí na internet que estão falando para você que não é Visual Law e não tem Legal Design, é justamente Visual Law e Legal Design. Então, vamos lá. Depois eu explico para vocês alguns dos conceitos principais nos próximos vídeos. E se você quer também aprender a fazer a procuração aí em Visual Law, é só ir para o vídeo anterior lá no meu canal. Não deixe de se inscrever aqui também e dar o seu joinha, que é muito importante para a gente crescer juntos aqui. Eu vou abrir um documento em branco para a gente iniciar esse contrato de honorários que está imperdível. Vamos lá. Como eu já falei para você, o documento está disponível lá no Instagram através do Reels que eu estou mostrando aí para você na tela. E esse Reels aí já deu uma impulsionada muito grande para mim, porque eu vi muita gente baixando e muita gente gostando do documento. Então agora, até para você que já baixou esse documento, vou te ensinar algumas das características para você editar da melhor forma e nós vamos fazer desde a base para ficar tudo legal e tudo linkado aí no documento. Lembrando que eu estou usando aqui a Segoy como característica tipográfica e ela vai ser aí no tamanho 11. Não vou separar para poder executar aqui a edição da galeria de estilos, porque vai tomar muito tempo da nossa aula. E se você tiver dúvida com relação à galeria de estilos e como editar essa galeria, pode deixar aí nos comentários que depois eu posso fazer um vídeo especificamente mostrando para você como nós vamos ajustar essa galeria de estilos. Na primeira ocasião aqui, eu quero que você saiba que todo documento que a gente vai começar, nós temos que ir em Layout, Alinhar e deixar usar guias de alinhamento marcado aqui, certo? Então, eu já fiz isso na aula de procuração, mas eu quero mostrar para você que essa guia de alinhamento é muito importante quando você for usar elementos gráficos dentro do seu documento. Bom, primeiro, nós vamos executar o checklist que foi feito na aula de procuração. Nos primeiros minutos você já vai ver que existe esse checklist, então recomendo você dar uma olhadinha lá. Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar nosso documento agora. A gente vem aqui em Inserir, Formas, clica em Formas e vou clicar nessa forma retangular. Depois de você clicar na forma retangular, é só colocar aí dentro do seu documento. Com os dois, lembrando de deixar aí os dois cliques ativados. Então, dá 2 cliques aí no cabeçalho ou no rodapé para abrir a parte de trás do seu documento. E aí a gente vai ajustar esse documento. Ajustar esse elemento, desculpa. Eu já separei aqui a cor que eu quero utilizar. Vai ser esse azul petróleo aqui escuro. Salvo engano, é quase a mesma coisa do que essa paleta aqui. Então a gente já sabe que vai ser a 5ª paleta que nós vamos executar as cores desse documento. Caso você possua a sua identidade visual e já tem os códigos aí, escolhe a cor mais escura e vem aqui em mais cores de preenchimento. Depois vem em personalizar e coloca o código dessa cor aqui para a gente facilitar o nosso trabalho. Então aí você vem, colocou a cor e dá um OK e ele já vai colocar ali a cor com o código que você deixou. Então eu venho aqui em preenchimento da forma, clico nesse preenchimento da forma e deixo esse azul petróleo aí para poder iniciar. E mais uma vez nós vamos vir em Inserir, clicar em Formas e achar essa forma aqui que tem aí o arredondamento nas laterais. E através desse arredondamento nós vamos colocar aí
esses detalhes. Lembrando também que eu acho muito importante a gente destacar, o Legal Design já está pronto dentro desse documento. Eu quero inserir, coloquei lá a fórmula, vou também colocar a mesma coloração que eu já deixei ali disponível, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu coloco mais essa parte de baixo aqui. Depois disso, nós vamos vir aqui em inserir, clicar em imagens e colocar aqui imagens de estoque. Olha que coisa maravilhosa que o Word tem, que só você está vendo aqui nessa aula. Já vale o seu like. Então aqui nós temos a imagem de estoque. São todas as imagens que o Word nos oferta para poder inserir no nosso documento aí. Então aqui eu quero transmitir seriedade. Eu venho aqui em negócios, por exemplo, êxito, indústria, mas eu já tenho a primeira aqui. Então eu clico em inserir. Cliquei em inserir. Vou ajustar essa imagem agora. Clico nessas opções de layout, coloco em frente ao texto. E aí eu ajusto essa imagem. Não tem problema nenhum você esticá-la da maneira que eu estou fazendo aqui, trazer ela para a lateral aqui, ó, porque é onde eu quero colocar, deixar esse prédio aqui. Então eu coloquei ela na lateral ali, mas acho que cortou demais o prédio. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para o canto aqui, para a pessoa saber que é um prédio. E eu vou cortar ela aqui em cima. Cliquei ali na imagem, já abre aqui formato de imagem, clico em cortar. E aí vai abrir esse tipo de elemento ali, ó. E aí é só você ajustar da maneira que você deseja esse corte aqui. Vou trazer ela até aqui, porque eu quero que ela corte, dou um Enter, e aí é só ajustar, ó. Ajustei ali, e aí de novo nós vamos vir fazer o seguinte, dá um clique nessa imagem aí, vem em formato de imagem, vem aqui em cima em transparência, ó, e aí você deixa meio transparente que ela vai pegar o fundo verde para ela. Dá 2 cliques fora para você ver como é que ficou. Então agora a gente vai vir aí colocando o círculo, que é o que falta ali para a gente terminar esse elemento. Só vou fazer um ajuste que eu acho que ficou meio fora aqui. Só vou selecionar aqui. E aí eu vou dar uma ajustada para ficar igual lá de cima. Eu venho aqui de novo em inserir, formas, clico aqui nessa fórmula circular e coloco ele ali no meio, ó. Coloquei no meio e depois eu venho em inserir de novo, clico em formas ali e vai abrir essa caixa de texto aqui. Onde tem um azinho ali é a caixa de texto que a gente precisa para poder inserir a descrição, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui maio de 2025. Vamos colocar diferente. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Colocou a caixa de texto, vem em contorno da forma, clica sem contorno, coloca aqui na página inicial, vem nesse azinho aqui e coloca a cor que a gente está trabalhando. Nós vamos colocar o que a gente escreveu ali numa fonte maior. Então, a gente vem, coloca aí numa fonte grande, porque é o tema do nosso contrato. E aí eu venho aqui, ó, seleciono, coloco ali centralizado. Aqui o 2025 eu quero que ele fique ainda maior. Deixa eu só ajustar aqui para ficar ainda maior. Coloquei, então vou inserir no meio ali. Vocês viram que as guias de alinhamento já são colocadas automaticamente pelo Word ali, ó. Então eu coloco aqui e removo o espaço. Não quero espaço nenhum entre a parte de cima com a parte de baixo. Seleciono novamente, coloco aí 2025 e ajusto essa caixinha para poder ficar dentro do círculo aí. Mas olha só o que aconteceu aqui. Vou clicar fora, tá? Para você visualizar junto comigo. O círculo não está totalmente assim completo, porque a caixa de texto que nós inserimos no meio, ela ficou fora desse círculo. E aí você vai dar 2 cliques de novo, clica na caixa de texto, vem aqui em cima, em caixa de texto, e retira o preenchimento da fórmula, sem preenchimento. E aí ficou do jeito que a gente quer. Eu vou clicar no círculo ali novamente, porque eu quero colocar a mesma cor que a gente está trabalhando. Bom, olha só como já ficou a nossa capa do contrato de honorários. Aqui eu também posso vir em inserir, clico em formas de novo, venho com a caixa de texto, porque eu vou colocar contrato de honorários. Aí
que vem o pulo do gato. Porque aqui a gente já vai visualizar que não vai caber o que a gente quer ali. Então aí é importante sempre a gente estar com paciência para poder executar da melhor maneira, sempre pensando no cliente, pensando na nossa identidade. Então nunca se esqueça disso. Vou só trazer um pouco mais para cá esses elementos visuais que nós inserimos ali, ó, porque eu quero que o contrato de honorários fique escrito de uma maneira inteira aqui. Coloco também da mesma maneira, venho em caixa de texto, retiro aí esse contorno da forma, sem contorno, e retiro também o preenchimento da forma, e aí coloco a fonte maior ali, um pouquinho menor, coloco também a cor da nossa identidade visual, ajusto essa caixa de texto, vou dar um zoom ali também, e trago esse contrato aqui. Deixa eu só selecionar aqui novamente, porque eu quero que ele fique mais no cantinho ainda, esses dois elementos aqui. Esses dois elementos ali estando mais colados, fica bem melhor, ó. Eu coloco, vou clicar em Ctrl C, clico fora, para poder clicar em Ctrl V, senão ele não vai copiar e dá aquele problema que deu na aula de procuração, que eu já te ensinei como você vai resolver. Aí agora nós vamos colocar nosso nome ali. Vamos colocar advogado fulano de tal. E aí eu vou tirar esse negrito dele e só vou ajustar junto com o contrato de honorários ali em cima. Depois aqui embaixo fica a seu critério, tá? Você pode colocar, vem inserir também, coloca aqui, ó. Você pode colocar na parte de baixo o nome do seu escritório. Eu sempre costumo colocar e também coloco para visitar o site da empresa ou visitar até o Instagram da empresa. E aí eu faço a mesma coisa, tá? Vou colocar ele aqui, ó. E venho na caixa de texto que já está aberta ali e clico em sem contorno. Nós já temos nossa capa pronta. E aí basta você clicar fora, já vai ficar aí para você executar o documento conforme você deseja. E começa com a capa pronta, nós vamos iniciar o contrato de fato. Lembrando que eu sempre gosto de colocar o nome do contrato de honorários, ou seja, às vezes você está executando um contrato de prestação de serviços e aí a pessoa esquece que é um contrato de prestação de serviços na hora que ela está lendo esse documento. E aí eu sempre deixo ali em cima, bem pequeno mesmo, para ser só apenas um destaque sobre esse contrato. Então é legal você colocar, fica como recomendação você inserir ali e juntamente com um ano que você está colocando aí. Eu vou copiar e colar aqui a minha logo. Caso você não tenha, não tem problema, você pode deixar em branco mesmo, mas se você tiver, fica aí a dica para você inserir sua logo ali, porque vai facilitar demais esse trabalho de identificação visual. Vou deixar menorzinho ainda, vou colocar também um traço ali passando na parte de baixo, e aí eu ensinei você na aula de procuração, mas aqui também vamos colocar aqui o traço juntos. Você vai vir aqui, ó, em bordas, clicou em bordas aqui na parte de cima, do lado dessa latinha de tinta, vem bordas e sombreamento. E aí você pode clicar na cor que você deseja aqui no automático, ó. Clica aí na cor que você deseja colocar. Vou colocar esse cinza bem claro mesmo, porque eu não quero nada que chame a atenção ali. Então aí eu vou colocar um OK, faço o teste aqui de visualização, caso você deseje fazer, clica OK, e aí é só ajustar esse contrato aqui. Vou puxar essa reguinha aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Vou puxar ela, porque eu quero que ela fique só aqui mesmo, ou até ali, na Redesign 360. Depois eu começo a inserir todos os dados que eu tenho para dentro desse contrato. Vou começar esse contrato avisando que é um contrato que tem as técnicas de Visual Law e Legal Design colocadas, inseridas dentro desse documento. Claro que é importante avisar essas pessoas que estão lendo o seu documento que esse documento tem as técnicas de Visual Law e Legal Design, porque aí você vai gerar mais confiança para essa relação. Parece ser meio óbvio o que eu estou falando aqui agora, mas existem mudanças significativas quando você coloca o Visual Law e o Legal Design em prática. Tudo que eu vou colocar aqui já está com o Legal Design aplicado, tá? Só para não gerar dúvidas e nem burburinhos por aí.
Bom, e aí o que eu quero é um destaque para esse aviso. Então eu venho em inserir novamente, clico em formas, clico nessa forma retangular aqui, tá tudo bem? E coloco esse elemento passando de um lado para o outro da página. E depois eu venho nessa opções de layout aqui em cima, que se chama quebra de texto automática e tudo mais, e coloco atrás do texto, porque daí ele vai jogar esse elemento para trás do meu texto e coloco uma cor nisso aqui, ó, nesse elemento. Vou retirar aqui o contorno da forma, coloco sem contorno, e aí eu já tenho esse destaque aí maior no que eu estou dizendo. Vou ajustar ali em cima logo para não ficar muito colado. E venho aí com as partes desse contrato, que é o contratante e o contratado. Então vamos lá. Primeiro de tudo, para você inserir o contratante e o contratado, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos vir aqui em inserir, forma, clicamos aqui no azinho ali de novo e vou escrever o contratante. Escrevi o contratante, jogo esse contratante lá para o cantinho e aí ajusto esse elemento aqui com as cores que nós já trabalhamos. Então eu venho, clico aqui com a cor que nós estamos trabalhando, sem preenchimento, sem contorno, né, com preenchimento, e vou alterar a forma, porque a gente está utilizando a forma retangular. Então aí eu deixo as bordas arredondadas. Clico na página em inserir novamente e coloco aqui clico nesse azinho e coloco cor nesse contratante. Posso até colocar ele em uma densidade maior. Vou trazer ele um pouquinho para fora aqui, porque eu quero gerar uma inquietação no usuário. Lembrando que todo mundo que vai ler o documento, ele lê em F. Então, para você jogar o contratante lá do outro lado, você já tem que ter uma base de que a pessoa vai bater o olho nesse canto aqui. Então, por isso que eu deixei, tá vendo que aqui tá tudo alinhado e eu trago esse elemento um pouquinho para fora, porque nós vamos inserir um ícone nesse lado aqui para trazer o olhar desse usuário para cá. Então, quando ele vai ler em F, ele vai bater o olho aqui e vai, logicamente, ir para lá, porque ele quer saber o que esse bonequinho significa, que a gente vai inserir já já. Vamos vir aqui de novo em inserir, formas, ou se não, vamos copiar e colar essa forma aqui. Clica fora, copia e cola. E aí eu vou retirar esse preenchimento da forma, vou deixar sem preenchimento e também vou colocar a cor diferente, automático. Porque aqui eu vou colocar o contorno da forma que é de acordo com a nossa cor aí da identidade visual. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais para fora e aí eu trago aqui, ó. Mas eu vou deixar o preenchimento porque eu quero trazer esses dizeres ali do contratante, essa identificação na frente. Então eu acho que eu vou deixar ali. Aí eu ajusto, vou copiar e colar, né? Porque eu já falei para você que eu deixei pronto esse legal design aqui do texto, e aí eu já tenho esse texto ali preparado para poder inserir. Vai ficar também como exemplo para você, se você quiser seguir isso que eu estou fazendo aqui, tá tudo bem. E se você tem uma outra ideia, acho legal você executar e depois você me manda lá na DM do Instagram, fala que você viu essa aula aqui e gostaria de compartilhar os seus conhecimentos, até eu posso dar uma olhada e te dar algumas dicas aí mais sobre o seu documento. Depois eu venho em ícones, né? Deixa eu mostrar o caminho. Venho em inserir aqui em cima, clico em ícones e aí vai abrir essa parcela de ícones que nós temos dentro do Word também. E aí é só você pesquisar por pessoa, que é o que a gente quer inserir ali, e a gente encontra aqui uma pessoa, tá? Um ícone de pessoas ali para poder inserir. Clica na opções de layout, coloca em frente ao texto e ajusta esse ícone aqui, ó. Ajustou o ícone e aí é só você ajustar o restante. Tem que ficar tudo muito alinhado, tá? E tudo que for desalinhado, você vai desalinhar com propósito. Nunca se esqueça disso. Jamais desalinhe um elemento ou deixe um elemento fora ali porque não tem propósito. Se tiver propósito, você tem uma desculpa para você inserir esse elemento. Senão, não tenho por que deixá-lo ali. E aqui eu vou copiar e colar, porque é a mesma maneira que eu vou trazer ali
para o nosso contratado. Deixa eu copiar e colar essa parte de cima aqui. Nós vamos trazer com a mesma roupagem, tá? Para não fugir. Não coloquem da forma aí como se você... vou deixar dessa forma aqui e tudo mais, e essa outra parte aqui vou trazer de uma outra maneira. Não. Tem que estar muito bem alinhado todas as formas que você foi inserido aí no seu contrato. As formas que eu falo são esses elementos aqui, tá? Então aqui eu vou recuar, enviar para trás. E aí vou copiar e colar o ícone também. Trago o ícone, vou copiar e colar aqui mais uma vez o texto que eu trouxe para cá. Deixa eu dar 2 cliques aqui na parte de baixo. O meu texto já está com a fonte ali Segoy, tá? Tá tudo já alinhado, porque eu já coloquei aqui no documento base. Mas se o seu não tiver, é só você selecionar e colocar aqui a fonte que você deseja, a tipografia, Arial, tem várias outras. Se você já tem alguma que você já utiliza aí também, pode inserir ali e aí vai ficar mais fácil para o seu trabalho. E aí logo de cara você vai ter a assinatura do seu cliente. Então, olha só que interessante isso aqui. Acho que ninguém nunca te ensinou que você pode colocar um do lado da outra de uma maneira que os olhos vão agradecer. Então eu coloco 3 ali e ajusto aqui, ó. Coloco 3 na tabela lá e ajusto e vou colocar aqui. Só selecionar os dois, colocar na página inicial aqui em cima e centralizar. Coloco uma fonte aí mais forte, retira todas as bordas desses elementos aqui, mas vou selecionar o contratante, selecionar o contratado e inserir as bordas acima deles. Borda superior, aqui eu quero uma cor mais forte, então eu venho bordas e sombreamento, vou colocar essa cor aqui e a largura um pouquinho maior da linha de cima. Depois de pronta toda a página, você vai inserir o número dessa página, então eu venho inserir ali em cima, número de página e coloco o fim da página ali, o número 2 já vai automaticamente. E aí, eu vou querer colocar o elemento ali, que está aqui, ó. Eu vou colocar um elemento só para não deixar muito vazio ali a parte de baixo. Ctrl C, Ctrl V, ele puxou aqui para cima e arrasto esse elemento aqui que nós já temos ali, aqui para baixo. E aí, é só você colocar cores aqui em forma de formato. Coloco cor. E ajusto ele para ficar bem alinhado com o meu documento. Com a primeira página e a segunda prontas, nós vamos seguir agora para as cláusulas e condições. Só dá Enter que abre automaticamente. Eu vou exibir aqui para você notar que existe, colocar várias páginas. Aqui, ó, temos a capa e aqui a nossa identificação das partes. Vou até dar um espaço ali que cabe. E aí, vou mostrar para você que tudo que você executar da segunda página em diante vai ser repetido ali ao longo do processo, ó. Tá vendo? Eu mexo o elemento lá de baixo, ele vai de acordo ali com a segunda página em diante. Então, por meio dessa segunda página, a gente já tem aí a terceira, a quarta, a quinta desse contrato. Aí agora, nós vamos para as cláusulas e condições deste contrato. Eu vou fazer o seguinte também. Vou inserir uma caixa de texto aqui, ó. Já posso copiar. Vamos inserir de novo, só para a gente pegar o caminho e você não esquecer nunca mais. Venho inserir, coloco aí em formas, clico nessa caixinha onde tem o azinho ali, coloco aí minha caixa de texto dentro dos limites e escrevo cláusulas e condições. Vou dar um zoom de novo para a gente voltar onde a gente estava. E aí eu executo tudo aquilo que eu falei. Coloco na página inicial, centralizo, coloco também o negrito. Vou subir aqui para 14, porque é um tema bastante importante. Então, a gente tem que sempre respeitar a hierarquia desses temas. Venho em caixa de texto, retiro ali o contorno da forma e coloco um preenchimento ali cinza. Mas daí, lembrando que nós temos que alterar a forma também, porque eu quero a fórmula em retângulo. Vou copiar e colar esse elemento que está ali, porque eu quero dar um detalhe maior. Vou passar ele de um lado para o outro, mas de uma forma bem leve, sabe? Pronto, temos as cláusulas e condições. Dá 2 cliques na parte de baixo, e aí eu venho com obrigações
obrigações da contratada. Mais uma vez eu vou colocar ele centralizado, vou colocar aqui, ó, com uma borda abaixo, vou colocar ele 12, porque tudo que eu estou executando está em 14, tá? Essa borda aqui acho que está muito grossa para esse tipo de tema, então eu vou colocar um cinza para não chamar tanta atenção. Aí pronto, obrigações da contratada. E aí eu já posso salvar esse estilo, então eu seleciono e coloco aqui na parte de cima, atualizo ali para ficar, tá vendo? Na galeria de estilo já atualizei esse sem espaçamento para poder, quando eu for executar os subtemas, já tenho pronto para poder colocar. E aí eu começo conteúdo textual, vou copiar e colar aqui. Já tá, mais uma vez eu vou informar você que já está trabalhado o Legal Design, tá? E aqui eu só dei o destaque para o processo. Esse destaque é muito fácil de fazer. Vou colocar aqui, ó, ele como exemplo aqui na parte de baixo. Caso você tenha um tópico ou alguma coisa que você queira colocar em destaque de uma forma assim que fique moderno o seu documento, é só você vir e inserir ali do jeito que eu inseri, ou copiar essa cláusula aqui de cima mesmo, ó. Ctrl C, clica fora, Ctrl V, ops, deixa eu fazer certinho aqui, Ctrl C, depois clico fora, Ctrl V, vai aparecer cláusulas e condições, mas nós queremos que seja o destaque o número do processo. Então eu só copiei e colei do texto ali e ajusto o número do processo aqui, ó, tá vendo? É bem prático de fazer. E aí é só você ajustar, ó. Ajustei, coloco ali de acordo com as linhas, ficou no meio e aí eu já tenho destaque para o número do meu processo. Claro que o que está aqui é exemplificativo, né? É tudo zero ali, mas você pode preencher aí com o número do processo, até facilita você também a bater o olho logo de cara ali na página e já saber do que se trata. Depois a gente vem com despesas. Olha só como é fácil. Eu vou digitar aqui, ó, despesas, tá tudo sem configuração, né? Eu venho aqui na parte de cima, sem espaçamento ali, do jeito que eu deixei, só clicar e ele já vai configurar do jeito que eu preciso. Legal, né? E a galeria de estilos ajuda demais. Então, mas por enquanto a gente não editou ela ainda, para poder facilitar aqui a dinâmica da aula, tá? Mas se você quiser e deseja aí, eu já falei, só colocar nos comentários que eu ajudo você a configurar a sua galeria de estilos da melhor forma para um documento em Visual Law. E aí nós temos as despesas. Aqui nós temos uma coisa muito importante. Eu coloquei, por exemplo, a seguir detalham-se as condições associadas às despesas que podem ser incorridas. E aí eu quero dar destaques a essas despesas que estavam num texto corrido. Aqui nós vamos separar em 3 dentro da tabela, então eu venho em inserir, tabela, coloco 1 onde vai ser o meu item, pulo 1 para poder colocar a descrição desse item. Então eu coloco ali das 3 formas, ó. Aqui vai ser o primeiro tópico, o item, depois a descrição deste item. E aí, mais uma vez seleciono, coloco aqui centralizado e vou trazer o máximo que eu consigo a descrição aqui, porque ela vai ocupar aí uma parte importante desse da minha tabela. Aqui, ó, eu pulei porque eu quero dar esse espaço. As áreas de respiro para dentro do seu documento são muito importantes. Então, quando você vê esse espaço em branco aqui na parte de cima, por exemplo, você vê esse espaço em branco aqui na parte lateral, você não está não economizando folhas, você está trazendo respiro para o seu documento, porque o usuário não fica cansado quando vai ler. E é isso que importa para a gente, que o usuário não se canse e queira saber exatamente aquilo que você está querendo passar. Então aqui eu já tenho o texto conforme eu falei, vou copiar e colar, o primeiro item é o profissional de confiança e por aí vai. Coloquei tudo que eu precisava dentro do item da descrição, agora nós vamos dar um up nessa tabela. A gente vai trazer ela para a nossa realidade de uma forma que fique intuitiva e que realmente agrade os olhos. Então eu coloco aqui, vamos colocar a cor que a gente está trabalhando, que é esse azul petróleo. Mais uma vez aqui, a gente vem naquele azinho que está ali e coloca, né,
as cores, a cor branca. Aqui eu vou colocar na lateral, ao invés de estar centralizado, eu venho aqui e coloco esse alinhamento à esquerda. Aqui eu vou colocar também à esquerda, olha lá, já estava. E aí nós vamos tirar todas essas bordas. Vamos tirar as bordas sem borda. O Word coloca agora pra gente, nessa última atualização, não sei se o seu fica aí, até me fala se o seu fica assim ou não dentro da tabela, se ele fica com esse pontilhado. Eu sei que dá para tirar, mas eu preferi deixar assim porque até facilita para a gente visualizar melhor o documento. Então, aí, o que eu quero, vou colocar quadro sim, quadro não, linha sim, linha não. Esse é uma corzinha diferente. Então, eu vou colocar esse cinza aqui, ó, saber que existe outra linha ali que a gente está fazendo a leitura. Aqui, inclusive, eu vou colocar um espaçamento na parte de cima, ó. Adicionar espaçamento. Também vou fazer a mesma coisa ali com a parte de baixo, porque eu quero que tenha esse respiro ali. Como eu falei, é importante ter esse respiro. E aí já abriu outra página ali. Então agora a gente vem aí com as despesas. Ali puxou o número 1, vou retirar esse número 1, porque depois a gente pode colocar aqui, depois que a gente insere tudo que a gente precisa aí, como cópias, envio de correspondências, vou dar o zoom maior aqui, e aí deslocamentos, diligências, nós vamos vir aqui na parte de cima, aqui nós vamos vir em marcadores, na parte onde a gente está mexendo no parágrafo. E vamos colocar esse marcador aqui, ó. Tá vendo? Esse marcador vai ser o ponto-chave que a gente vai colocar como tudo separado. Então aqui, por exemplo, nós temos, né, esse marcador, aí já foi colocado. Vamos ajustar tudo que a gente está falando ali. Aqui, ó. A gente ajusta. E aí, só retirar as bordas ali, para poder não ficar tão maçante. E continuamos. Agora, a gente tem um elemento importantíssimo para dentro do Word. Talvez você nunca tenha escutado falar, mas eu falo tanto lá no meu Instagram, então vai lá me seguir, porque aqui você vai saber como que você vai executar da melhor maneira a inserção da Smart Art. Nós temos o texto aqui na lateral, que é do texto do deslocamento, onde a gente tem, quando necessário resolver algo da cláusula X, a gente vai trazer agora a Smart Art para poder exemplificar tudo isso que você está querendo dizer. Às vezes a gente fica travado no nosso contrato, eu sei muito bem, porque quando eu estou executando um aqui, eu acabo parando e pensando, será se é isso? Como que eu posso explicar da melhor maneira para esse cliente? E aí nós temos a Smart Art. Você vai vir e inserir, clica em Smart Art, e aí vai abrir essa gama de Smart Art que você tem dentro do seu Word. Aqui nós temos lista, processo, ciclo, hierarquia, enfim, tem vários. Logo de cara que você bate o olho e você vê, é muito complicado para eu executar isso, mas não é complicado, é muito prático, na verdade. Vai fazer você poupar horas de trabalho aí para você criar um bom design. Eu costumo colocar isso em todos os meus produtos, né, que eu tenho o Box Visual Law 2.0, o Box Contábil, tem também o Box Imobiliário, que é para corretores. Eu sempre insiro a Smart Art para dentro do documento, porque eu quero que as pessoas, que a mensagem, ou melhor, seja difundida. Então, todo mundo tem que aprender a mexer na Smart Art, porque é uma mão na roda. Eu vou escolher essa lista vertical curva, ó, dou um OK, e ele já vai com as cores da minha identidade. Então, são coisas que você nem precisa mexer. Eu vou mexer porque eu quero que você aprenda junto comigo. Então, coloquei, inseri a Smart Art para dentro do meu documento. Vou colocar aqui na exibição, colocar só uma página, porque senão ele vai ficar puxando as outras também. E aí eu venho e seleciono essas 3 partes que estão coloridas aqui. Coloco em formatar, alterar forma e coloco da forma arredondada. Vou colocar um preenchimento leve também, que é esse cinza aqui, e o meu contorno da forma, esse verdinho da identidade visual. O texto não vai mais ser branco, mas eu vou copiar e colar para facilitar com que a gente mexa na execução ali desse texto. Copiou o texto ali que você tem, você traz aqui para dentro da Smart Art.
Lembrando, seja sempre sucinto quando você for executar a Smart Art. Ela não comporta muitos textos muito longos. Na verdade, até você consegue inserir, mas vai ficar muito maçante e você vai acabar se perdendo ali. Então, o cliente vai acabar se perdendo na hora que ele for ler. Deixe os tópicos importantes para você inserir na Smart Art. Ah, mas você achou aquela cláusula muito importante. Esmiúce trabalhe o legal design dentro dessa cláusula, esmiúce essa cláusula, porque com certeza você vai conseguir fazer um resumo prático para os olhos do leitor ali e depois colocar ainda mais e melhor dentro de uma Smart Art. Copiei o texto e colei aqui, ó. E aí eu já tenho, vou colocar só o contorno novamente, eu já tenho essa Smart Art. O que é importante você saber, logo depois que você coloca a Smart Art, você pode tanto colocar aqui alguns ícones, né, nessas bolinhas, tá vendo, nesses círculos que tem aqui na lateral, quanto você pode seguir o fluxo normal aí do seu documento. Eu vou inserir um ícone só para você ver como é que fica. Então eu vou colocar aqui agora um ícone, eu venho em inserir ícones, da mesma maneira que nós inserimos os ícones no contratante e o contratado. O que é importante você lembrar, sempre utilize os ícones dentro do Visual Law, do Legal Design ali, mas de uma maneira que fique pacífica, sabe? Uma maneira que seja pensada. O ícone tem que remeter àquilo que você está dizendo ali. Por exemplo, o primeiro ícone, que é onde a gente fala sobre as viagens e tudo mais, você pode pesquisar aqui, ó, por viagem. Vou pesquisar, né? Pesquisei por viagem, primeiro ícone que aparece, já remete a avião ali. E aí você coloca opções de layout em frente ao texto e coloca esse ícone ali para poder ficar exemplificado aquilo que você está falando. Por exemplo, ele vai cobrir as despesas aqui de viagem, então a gente já sabe que o ícone tem que ser de viagem. Por que eu falo isso? Eu vejo que tem muitos documentos em Visual Law por aí, que diz ser em Visual Law, que acaba, por exemplo, colocando cada viagem custará R$150. E aí vem aqui na tabela de ícones e insere, por exemplo, um ícone aqui de ET. Não tem lógica uma coisa com a outra. Então é importante sempre buscar a lógica. Naquele caso, a gente está falando sobre valores. Valores é dinheiro. Então aqui nós temos o dinheiro aqui, por exemplo, venho em inserir novamente, coloco opções de layout em frente ao texto e aí eu ajusto esse ícone aqui para dentro dessa Smart Art. Lembrando que se você não quiser essa Smart Art, existem outras Smart Arts que você pode trabalhar nelas ali. Existe uma gama enorme de Smart Art, como eu mostrei, ó, tá vendo? Até aqui quando você clica, abre lá em cima Smart Design e aí você pode colocar aqui qualquer uma das outras Smart Arts. Mas sempre é importante você colocar a Smart Art correspondente com aquilo que você está querendo dizer também. Então tudo dentro do Visual Law, dentro de um contrato, é pensado no usuário final, que é o seu cliente que precisa entender isso aqui. O que vai custar, qual é a taxa de deslocamento, o que eu posso colocar aqui, ou o que eu não devo. Tudo isso vai poder fazer com que o seu cliente visualize melhor esse contrato e saiba aquilo que você está querendo dizer. Aqui abaixo eu já vou colocar, vou dar 2 cliques aqui, aqui já vem a rescisão de contrato. E aí mais uma vez eu seleciono e já clico aqui em cima, ó, que ficou sem espaçamento. E aí ficou o nome sem espaçamento, mas é o nosso subtítulo ali. Mais uma vez eu venho, né? E mais uma vez eu já tenho a tabela ali, então eu só vou copiar e colar, porque você já aprendeu ali em cima como que você vai executar essa tabela. Vou tirar aqui um número e aqui eu vou subir um pouco para cá e essa tabela aqui vou diminuir para poder ficar numa linha só. Pronto. Agora eu vou para o item dos honorários. Esse item é muito importante, então esse item nessa cláusula aqui, né, eu vou chamar de item, mas nessa cláusula aqui nós temos os honorários. Esses honorários
devem estar muito bem elencados. Então eu venho aqui, ó, vou apagar esse número. Eu vou colocar depois, ajustar aqui junto com o meu documento aqui, os números, tá? O número 1, número 2 dessas cláusulas para facilitar para você aí. Toda hora que eu estou puxando, ele está puxando automaticamente, mas é que vai ficar desconfigurado. Então depois, com mais cautela, eu vou configurar para mostrar para você e para disponibilizar para você de uma maneira mais inteligente. Mas para melhorar a didática da aula, eu estou só repassando aqui justamente para a gente não perder esse tempo. Aqui, nos honorários, mais uma vez eu vou inserir uma Smart Art. Geralmente, a Smart Art, a gente pode colocar da maneira que você acha que é justo. Mas aqui eu vou colocar de uma forma hierárquica. Por quê? Eu vou colocar os honorários advocatícios e aí o resumo desses honorários. Como que a pessoa vai pagar, de qual forma vai ter, qual a data desse pagamento. Então aqui eu já posso digitar honorários advocatícios. E eu venho aqui mais uma vez, colocando esses itens que estão dentro, esses elementos que estão dentro da Smart Art com a lateral arredondada, com as laterais arredondadas. Alterar forma, forma retangular, e aí eu vou ajustar ela aqui. Vou colocar ela um pouquinho menor do que ela já está, porque eu quero que ela fique assim, ó. E aqui vou colocar os textos de entrada e parcelas e data do pagamento para poder configurar de uma maneira exemplar aí. Vamos lá. Pronto, agora eu tenho o texto copiado e colado. Aí mais uma vez eu vou selecionar, posso selecionar aqui pela lateral, ó. E aí eu vou colocar o preenchimento de uma cor mais sóbria para não poder chamar tanta atenção, já que eu já deixei esses elementos aqui dentro dessa Smart Art. Vou colocar também a letra ali, a fonte, de uma maneira que não fique tão explosiva. Aqui também, ó, vou colocar aqui também com a Segoy, que é a que a gente está utilizando, né? Prestando muita atenção na fonte, prestando muita atenção no que a gente quer passar. Aqui eu só coloquei essa Smart Art para que você exemplifique melhor o seu trabalho aí. Tá vendo? Fica bem mais fluido o texto. E aí a pessoa já bate o olho e já tem esses honorários ali pré-determinados. Depois a gente segue com o texto. Vou trazer aqui mais uma parte do texto. Vamos lá. Dá 2 cliques na parte de baixo e sigo com o texto. Aqui, agora, eu deixei no exemplo de mais uma Smart Art para a gente pegar bem aquilo que eu estou querendo dizer. Então, eu venho em inserir novamente, clico em formas aqui, ou melhor, clico na Smart Art e eu venho nessa parte de listas. Olha como ela vai abrir para mim. Mas eu preciso apenas de 2 desses quadrados que abriram aqui. Então, eu vou cancelar e vou deixar só 2. Vou copiar mais uma vez o texto que tem aqui. E você vai notar que quando eu copio e colo o texto, ele vai ajustar automaticamente aquilo que eu já tenho. O texto aqui está na Segoy 12 e ele já vai trazer para dentro desses quadros aqui na 22, por exemplo, que está lá em cima. E aí, mais uma vez, eu vou selecionar essas duas partes, venho em formatar, alterar forma, e aí eu ajusto essas duas formas. Mas aqui eu quero que elas fiquem de uma maneira diferente. Vou ajustando aqui, ó, tá vendo? Eu quero que ela fique uma em cima da outra e também com aquela cor mais clara e menor. Então eu vou colocar lá em 11, que era o tamanho do meu texto. A tendência da Smart Art é fazer com que ela pareça ser menor do que o texto que a gente está trabalhando. Caso você tenha essa impressão, você pode colocar aí, pode colocar ela da maneira, numa fonte maior, para poder não trazer tanta essa dispersão. Mas tá vendo? Ó, aqui está 11 e aqui também está 11. Às vezes ela dá essa impressão de que está maior, mas não, ela está do mesmo tamanho do que você já está colocando ali. E aí eu venho finalizando o texto dessa cláusula de honorários
Ctrl C, Ctrl V, e aí é só ajustar o texto ali, tá? Bom, agora nós vamos para mais uma dessas cláusulas importantíssimas de dentro do nosso contrato. Essa cláusula a gente fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a LGPD, eu quero que ela tenha um destaque maior. Eu vou digitar aqui primeiro. E mais uma vez eu seleciono, vou lá em sem espaçamento, que é onde eu já deixei determinado esse meu estilo. Mais uma vez eu quero destacar para você que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos, comentem muito e repasse para as pessoas que desejam aprender sobre o futuro, que desejam aprender sobre os documentos, o design de contratos e aprender nada melhor do que com um especialista e aqui na prática. Então isso é muito importante, se inscreve no canal aí, que isso vai me ajudar demais. Bom, na Lei Geral de Proteção de Dados, nós sabemos que é uma cláusula bastante importante porque é uma coisa muito nova. Então a gente quer dar o destaque ainda maior para essa cláusula. Então eu não vou deixar ela só dessa maneira aqui. Eu vou lá em cima, lá onde a gente trabalhou com aquele destaque, lembra? Logo no começo do contrato, vou copiar e vou trazer esse mesmo destaque, porque a gente vai respeitar a nossa identidade visual dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Copiei e colei e já trouxe esse destaque aqui. Posso até fazer mais um destaque, que é trazer ali o cadeado ou algo assim, remetendo a essa proteção de dados. E aí eu vou ajustar aqui, ó. Vou até colocar um pouquinho maior esse aqui, ó, ficar mais visualmente interessante para o usuário. Então eu vou lá em inserir ícones, vou procurar um cadeado. E aí, olha só que é importante. Quando eu digitei cadeado, apareceu esse cadeado aqui e o cadeado com o coração. O que é importante a gente destacar mais uma vez, use os ícones com parcimônia. Não vou colocar um cadeado de coração dentro do meu contrato de honorários. Então, nós temos que sempre pensar nisso. Por isso que eu falo que o Visual Law, às vezes, tem gente que comete os equívocos do Visual Law e sai por aí falando que é Visual Law. E isso acaba defasando o que é o nosso trabalho, o trabalho que a gente executa no dia a dia. Então, prestem muita atenção quando forem repassar esses Visual Lawyers, esses Legal Designers que existem por aí. Então, prestem muita atenção que o documento não precisa de firulas. Tá vendo? Ó? Aqui são destaques inteligentes que você coloca dentro do documento para ficar mais fluido, para você conquistar esse cliente e para você ter base de identidade visual quando baterem o olho nesse documento, saberem que é seu. E aqui eu continuo com o texto da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora nós vamos lidar com as responsabilidades. E aí nós temos a responsabilidade, selecionamos a responsabilidade, vemos aqui no sem espaçamento, que é o subtítulo do nosso documento. E aqui eu vou separar essas responsabilidades em duas partes, né? O que eu acho importante das responsabilidades é que nós temos que inserir de uma maneira visualmente agradável. Então eu venho aqui, a tabela de uma maneira visualmente agradável. Então eu venho inserir tabela, disponho ela em 3 ali, já vou aqui também apertar o Tab, porque é aqui onde eu vou colocar os nomes. Posso colocar contratada, ou contratado, ou o que você desejar, às vezes até o nome da pessoa, para ficar ainda mais pessoal, né? Então você pode até colocar, dizer que você realmente colocou aqui a importância que você está tratando esse contrato de honorários, e a pessoa com certeza vai sentir isso. Então eu coloquei contratada e contratante, seleciono página inicial, coloco ali alinhado, coloco em negrito também, vou colocar em branco já porque eu vou pintar. Nessa latinha de tinta, já vou colocar a minha identidade visual aqui. E aí eu copio e colo o texto que está falando sobre a responsabilidade da contratada. Dou um Enter, copiei, depois eu venho aqui e dou um Ctrl C, mais um Enter para separar lá na parte de cima, Ctrl V, e aí a gente apaga essas bordas, ó.
Mas, caso você queira separar, você pode colocar também cor aqui no meio para separar essas duas personas aí que são as partes do seu contrato. E depois, nós podemos fazer o seguinte: inserir o ícone de pessoa mesmo, sabe? Colocar aquele ícone que a gente colocou lá na primeira página. Vamos colocar de novo. A gente vem em inserir, pessoa. Eu estou repetindo esse processo sempre para colocar e deixar natural na sua cabeça com que você vai inserir, coloca ali o nome e insere aqui, para ficar natural quando você precisar de um ícone, alguma coisa que exemplifique o seu contrato, você já saiba onde fica. E aí eu venho em frente ao texto, nas opções de layout, e coloco aqui ó, o ajuste para o bonequinho da contratada, Ctrl C, Ctrl V, e coloco o boneco do contratante. Fica muito legal, a gente já sabe quais são as responsabilidades de cada um quando bate o olho, então com certeza a contratada já vai ler aquilo que é de responsabilidade dela. Depois, e aí nós temos o prazo de vigência e o fórum. Então eu venho de novo lá em sem espaçamento, que já está salvo ali em cima, e já coloquei ali para poder deixar com a identidade do nosso contrato. E aqui eu venho com o texto de novo, tá? Aqui o que é mais interessante é que você pode colocar o lugar, né, que você deseja, dá até um destaque maior. Vou até diminuir essa letra aqui para poder colocar um espaço aqui embaixo, para a gente colocar a cidade em destaque. Então eu posso vir em formas, clico nesse azinho aqui novamente, que eu quero inserir a comarca, né? Então vou colocar comarca de São Paulo, título exemplificativo, não se esqueçam. Coloco um contorno da forma, altero a forma para um retângulo ali e ajusto. Ó. Vou até trazer nessa régua aqui de cima um pouquinho para cá, porque eu quero colocar, tem que copiar, clicar fora e colar. E aí eu coloco aqui, coloco a caixa de texto, coloco um preenchimento, venho em página inicial e clico no A, porque eu quero deixar ele branco. Selecionou? Acho que não, agora sim. Selecionou, coloco, e aí é só ajustar as duas caixas. Vou colocar até um pouquinho mais perto. E aqui, como eu copiei e colei, vou deixar aqui na régua, um pouquinho para lá, e jogo esse aqui para trás. A caixa de texto, recuar. E ajusto com a caixa de texto abaixo. Olha como ficou interessante. Então você pode dar os destaques que você deseja. Você pode até colocar, eu quero deixar o prazo de vigência mais robusto, mais exemplificado. Então deixa o prazo de vigência mais exemplificado. Aqui nós colocamos a comarca e ficou bem interessante. E aí seguimos para a finalização do nosso documento. Então, por estarem assim, já vai partir para a parte de baixo. Então aqui eu já consigo dar mais um espaço aqui, colocar melhor, exemplificando de novo, diferente daquilo que a gente colocou ali em cima, eu vou colocar Belo Horizonte. Um abraço para o pessoal de BH. E aí eu deixo aqui março de 2025. Foi maio lá, né? Eu disponibilizei esse contrato, mas disponibilizei em março. E aí muita gente pediu para eu fazer, como que faz. Pode me ensinar desde o começo, e aqui estou eu te ensinando a fazer desde o começo, dessa vez trocando aí o março para o maio. Então aqui já tenho Belo Horizonte em maio, e aí eu vou colocar mais uma vez os ícones. Então eu vou dar um zoom maior, da localização, né? Eu venho ícones, local, só aí, vou digitar local aqui em cima, já vai aparecer o pinzinho da localização. Em frente ao texto, sempre vou colocar em frente ao texto, porque é onde eu vou ter mais flexibilidade desses ícones, tá? Então, por isso que eu coloco em frente ao texto. E aí, Belo Horizonte, e agora vamos inserir o ícone da data, que você pode colocar como um calendário. Esses ícones, fica aí a seu critério, tá? Eu vou deixar a título exemplificativo, porque é onde você consegue deixar sua petição ainda mais
com a sua identidade. Gráfico de formato e ajusto ali a data. Ó. Coloquei. Agora a gente vem com as assinaturas para finalizar. Por mais que nós tenhamos colocado lá na parte de cima, aqui a gente consegue também inserir essas assinaturas. Então, o que eu vou fazer? Clico em inserir formas, mais uma vez, na caixinha de texto, coloco essa caixa de texto transpassando aí, ó, assinaturas. E aí, mais uma vez, eu venho em alterar forma, coloco na forma retangular, página inicial, centralizo essa assinatura, coloco também cor nessa caixa de texto aqui, ó, página inicial, seleciono assinaturas, coloco aqui. Tendo as assinaturas já escrito ali como tema, vou trazer aqui contratante e contratado, testemunha 1 e testemunha 2, tá? Vou escrever e aí vamos lá. Dito testemunha 1, testemunha 2, contratantes ali, as partes, seleciono, coloco ali centralizado. Vou colocar também a letra ali mais escura, mas nessa parte de baixo eu não quero, porque senão vai ficar muita coisa. Então eu vou retirar o negrito aqui, ó. Aí, retiro o negrito e ajusto aqui. Ajustei. Agora, o que eu vou fazer? Como a gente já sabe, eu vou dar um Enter aqui para também ficar mais distante. Vamos sumir com essas bordas aqui e só colocar a linha que eu quero na parte das assinaturas, ó. Coloquei. As linhas só estão ali em cinza na parte das assinaturas. E aí, vamos fechar isso aqui com chave de ouro? Vamos colocar mais uma forma ali? Vamos lá. Mais um retângulo aqui. Fechando tudo isso aqui, ó. Então, venho. Coloco o retângulo fora a fora aí, ó. Para essa tabela ficar bem interessante. Vou recuar, enviar para trás. Deixa eu enviar para trás do texto também. Enviei para trás do texto. Coloco um preenchimento ali. E pronto. Tenho a tabela feita com as assinaturas. Agora eu vou exibir em 2 para você saber aquilo que eu estou falando. E o nosso contrato de honorários está pronto. Você viu como é legal, é rápido de fazer e tudo mais? Então eu vou preparar ele aqui para você conseguir baixar aí. Não se esquece que se você gostou desse documento, se você quer ver outros documentos também aqui, só você deixar aí nos comentários que eu tô pronto aqui para a gente poder executar e eu te ensinar o passo a passo de um bom documento em Visual Law dentro do Word, que é uma ferramenta poderosa e muita gente se esquece. Então deixa seu like, não se esquece de ativar o sininho também. Então esse contrato de honorários está disponível lá no Rios, inclusive, se você quiser ver. E também tem mais documentos como esse dentro do Box Visual Law 2.0. Se você é da área de direito, acredito que você vai gostar bastante. Nos vemos numa próxima aula. Foi um prazer estar aqui com você e até mais.